Marcus Bennett estacionou seu Tesla preto em frente à modesta agência bancária no bairro de Midtown, Atlanta. Usava jeans escuros, um blazer leve e tênis brancos impecáveis. No pulso, um relógio que custava mais do que o salário mensal de muitos ali. Ainda assim, ao entrar no banco, os olhares desconfiados começaram a se acumular como nuvens de tempestade. Do outro lado do saguão, o gerente Thomas Granger observava. Branco, de meia-idade, usava uma gravata vermelha apertada demais e uma expressão constantemente tensa. Viu Marcus se aproximar da fila de atendimento preferencial e franziu o senho. Marcus se dirigiu ao caixa com naturalidade, entregando sua identidade e um pedido de saque. $12.000 em espécie, um valor alto, mas dentro dos limites da conta. A funcionária hesitou. Seus olhos correram para Granger, que logo se aproximou. Esse valor é incompatível com o perfil, disse Granger com firmeza, mal olhando os documentos. Precisamos de comprovação adicional. Você pode esperar no canto até validarmos. Marcus manteve a calma. Nenhuma alteração na voz ou nos olhos. Apenas um leve suspiro, como quem já conhecia aquele roteiro. Guardou os documentos e se afastou em silêncio, indo até um canto da agência. Lá, pegou o celular e fez uma chamada rápida. Minutos depois, 2 homens de terno chegaram, passando direto por clientes e seguranças. Um deles se apresentou à recepção com uma frase curta. Estamos aqui pelo Sr. Marcus Bennett. O ambiente gelou. Granger arregalou os olhos ao vê-lo voltar com os 2 executivos. Marcus ergueu um cartão com o logo da própria instituição. Era o CEO da holding que havia recém-adquirido a rede de bancos locais. Granger gaguejou. Você é seu chefe até agora. Marcus então olhou para um dos executivos e disse com voz firme. Quero esse gerente fora em 5 minutos e que todos os funcionários passem por reavaliação de atendimento. Marcus Bennett não era apenas um CEO, era um símbolo de superação. Criado no sul dos Estados Unidos, em um bairro pobre de Savannah, sua infância foi marcada por dificuldades. Uma mãe enfermeira que fazia turnos duplos, um pai ausente e livros emprestados da biblioteca pública onde ele passava horas para fugir da realidade das ruas. Aos 16 anos, ganhava bolsas em feiras de ciência. Aos 22, já havia fundado sua primeira startup. 10 anos depois, comandava um conglomerado financeiro com sede em Atlanta, focado em inclusão bancária e inovação tecnológica. Mesmo com status e fortuna, Marcus fazia questão de visitar agências disfarçadamente, testando a cultura da empresa que ele próprio havia prometido transformar. Sabia que racismo institucional ainda era uma praga enraizada. E aquela manhã no banco não era exceção, mas sim confirmação. Do outro lado, Thomas Granger também tinha sua história. Filho de banqueiros tradicionais da Carolina do Norte, ele cresceu num ambiente onde cargos vinham por herança e respeito era seletivo. Trabalhara 18 anos na mesma instituição, antes da fusão com o grupo de Marcus. Considerava-se um guardião dos padrões. Na prática, isso se traduzia em um comportamento sistematicamente discriminatório, sempre sob a desculpa de seguir o protocolo. Dentro da agência, os demais funcionários observavam o desenrolar dos fatos com tensão. Alguns murmuravam, outros tentavam parecer ocupados. Uma atendente jovem, chamada Rachel, parecia especialmente nervosa. Ela lembrava ter visto o nome Marcus Bennett em comunicados internos, mas hesitou em dizer algo. Medo de errar, medo de falar demais. Lá fora, os 2 executivos aguardavam o desfecho. Para Marcus, aquilo não era apenas sobre justiça pessoal. Era um teste para sua equipe, sua empresa e, principalmente, para os valores que ele prometera defender. A notícia do incidente se espalhou rapidamente. Ainda naquela manhã, os canais internos da holding foram inundados por mensagens e a equipe de comunicação de crise foi acionada. Mas Marcus não queria que aquilo fosse tratado como dano à imagem. Ele queria que fosse tratado como o que era,
um reflexo das falhas ainda enraizadas na empresa. Enquanto Thomas Granger era escoltado para fora do prédio, atônito e em silêncio, Marcus permaneceu na agência. Reuniu todos os funcionários em uma pequena sala de reuniões no andar superior. Olhou um por um nos olhos antes de falar. O que aconteceu aqui não foi um erro, foi um reflexo de um sistema que vocês aprenderam a aceitar como normal. Rachel, a atendente, encolheu-se na cadeira. Outro funcionário mais velho, Michael, desviou o olhar. Marcus continuou. Eu não espero perfeição, mas espero coragem. Coragem para ver o que está errado. Coragem para fazer o que é certo. A partir de hoje, isso aqui muda. Com ou sem vocês. Lá embaixo, os clientes começaram a perceber a movimentação em comum. Alguns saíram, outros gravaram vídeos, e entre eles, um senhor idoso, o Sr. Howard, que frequentava a agência há 40 anos, se aproximou de Marcus enquanto ele descia as escadas após a reunião. Garoto, nunca vi ninguém fazer o que você fez hoje. Meu neto precisa ver isso. Obrigado. Marcus apertou a mão do velho com respeito. Ele sabia que aquela cena simples, humana, valia mais do que qualquer coletiva de imprensa. No dia seguinte, uma reportagem discreta no jornal local mencionou a reestruturação de liderança na agência do Midtown Bank. Mas nos bastidores, as mudanças eram profundas. Treinamentos antidiscriminatórios foram instaurados em todas as filiais e um novo canal de denúncias anônimas foi criado. Enquanto isso, nas redes sociais, um vídeo da saída humilhante de Granger viralizou silenciosamente. Alguém havia filmado com o celular. A legenda? Nunca subestime um homem só pela cor da pele. Para Marcus, não era sobre vingança. Era sobre responsabilidade. Era sobre garantir que da próxima vez não houvesse uma próxima vez. A repercussão do episódio alcançou mais do que a agência de Midtown. Internamente, alguns diretores do grupo começaram a demonstrar resistência às novas políticas de Marcus. Em reuniões fechadas, questionavam a rigidez das mudanças e o impacto na liberdade operacional dos gerentes. Entre esses nomes, destacava-se Gregory Shaw, vice-presidente de operações bancárias, que havia sido mentor de Thomas Granger no passado. Embora nunca tivesse se oposto diretamente a Marcus, seu silêncio era eloquente. Marcus percebeu o movimento. Decidiu, então, realizar uma auditoria silenciosa em todas as agências onde Granger havia trabalhado nos últimos anos. Os resultados foram perturbadores. Uma cadeia de reclamações abafadas, atendimentos seletivos e até transferências suspeitas entre contas de clientes com perfis raciais específicos. Paralelamente, Rachel, a jovem atendente que hesitara em ajudar Marcus, começou a se destacar. Após o incidente, ela escreveu um e-mail sincero ao Departamento de Recursos Humanos relatando como havia sentido medo de intervir, mas também como aquilo a transformara. Marcus leu o e-mail pessoalmente. Uma semana depois, ela foi convidada para participar do programa de formação de lideranças femininas da empresa. Outra subtrama começou a emergir. A história de Sr. Howard. Inspirado pelo ocorrido, ele escreveu uma carta aberta publicada por um pequeno jornal comunitário, relembrando como era barrado em bancos durante os anos 60. A carta viralizou. Tornou-se um símbolo de como algumas feridas ainda estavam abertas, mesmo décadas depois dos movimentos pelos direitos civis. Para Marcus, essas subtramas revelavam algo maior. A transformação real não aconteceria apenas demitindo um gerente. Era preciso quebrar estruturas inteiras, e isso levaria tempo, mas também exigiria coragem. 2 semanas após o incidente, Marcus recebeu um e-mail inesperado. Era curto, direto e vinha do Conselho de Administração da Holding. O assunto? Reunião extraordinária, urgente. O corpo da mensagem apenas dizia: sua liderança está sendo questionada por alguns membros. Apresente-se amanhã às 9h. No mesmo instante, Marcus sentiu o peso das estruturas que lutava para mudar.
havia incomodado mais do que esperava. Os relatórios de auditoria que ele havia encomendado estavam começando a circular, e os nomes envolvidos não eram pequenos. Alguns diretores estavam sendo indiretamente implicados por negligência ou conivência com práticas discriminatórias. Na manhã da reunião, Marcos vestiu um terno escuro e uma gravata azul marinho, as cores que usava quando fundou sua primeira empresa. Entrou na sala de reuniões com a serenidade de quem já havia enfrentado julgamentos muito piores do que aquele. O clima estava tenso. Gregory Shaw estava lá, assim como outros diretores antigos. Alguns sequer o cumprimentaram. Um dos conselheiros mais antigos, Sr. Daniels, começou. Marcos, suas ações têm gerado instabilidade. Demissões abruptas, auditorias sem consulta ao conselho. E agora a imagem da empresa está sendo associada a polêmicas. O que tem a dizer? Marcos levantou-se, respirou fundo e respondeu. O que vocês chamam de instabilidade, eu chamo de justiça. E se a imagem da empresa está sendo associada a valores como respeito, inclusão e responsabilidade, então estou no caminho certo. E se isso incomoda, talvez o problema não esteja em mim, mas em vocês. Silêncio. Foi então que uma diretora jovem recém-indicada falou: eu apoio Marcos e acredito que muitos aqui têm medo do que ele representa. Mudança real. A sala dividiu-se. O conflito agora não era só ético, era institucional, e Marcos soube naquele instante que havia atravessado um ponto sem retorno. A reunião do conselho terminou sem uma decisão oficial, mas com consequências imediatas. Dias depois, 2 diretores pediram afastamento por motivos pessoais, e uma investigação interna foi anunciada, dessa vez com supervisão externa. Marcos não tinha sido destituído, mas a guerra por mudança estava declarada. Ele sabia que, a partir dali, cada passo seria observado e contestado. Nos bastidores, a equipe próxima a Marcos se fortaleceu. Jovens líderes e gestores de filiais começaram a enviar mensagens de apoio. Algumas contavam histórias pessoais de discriminação que haviam enfrentado dentro da própria empresa. Outras, de clientes que se emocionaram com a postura do CEO. As vozes antes caladas encontraram espaço. Enquanto isso, Gregory Shaw recuava, mas silenciosamente articulava alianças. Ele sabia que não poderia derrubar Marcos diretamente, mas tentava bloquear projetos, aprovar orçamentos com cortes e travar as iniciativas de inclusão. Do lado de fora da sede corporativa, o movimento também crescia. A carta de Sr. Howard continuava repercutindo e fora compartilhada por figuras públicas. Rachel, agora em formação de liderança, participou de uma live com outros colaboradores falando sobre o novo clima na empresa. Aquilo viralizou e, com isso, aumentou a pressão por mudanças reais. Marcos, por sua vez, estava mais firme do que nunca. Passou a trabalhar em um novo protocolo de promoção e contratação, baseado em méritos, formação e avaliações anônimas, eliminando o fator de afinidade pessoal, que durante anos havia servido como desculpa para exclusões sistemáticas. Ele entendia que mudar uma cultura exigia muito mais do que boas intenções. Requeria resistência e agora também estratégia. Mas uma coisa era certa: o silêncio havia acabado. Marcos mergulhou no trabalho como nunca antes. Ciente de que sua posição estava sendo minada por forças conservadoras internas, ele decidiu não apenas resistir, mas elevar a empresa a um novo patamar. Criou o projeto Nova Raiz, um programa que treinaria jovens negros, latinos e de comunidades marginalizadas para cargos de liderança no setor financeiro. Não era só inclusão, era reconstrução. A repercussão foi imediata. Grandes veículos começaram a acompanhar de perto suas iniciativas. O New York Times publicou uma matéria intitulada "O CEO que disse não ao silêncio corporativo", e com isso a pressão sobre o conselho aumentou. Agora, qualquer tentativa de destituí-lo seria vista como represália racista.
Internamente, Marcos também começou a amadurecer. Durante anos, usara sua frieza como armadura, mas os acontecimentos recentes o haviam transformado. Tornara-se mais acessível, conversava mais com sua equipe, pedia opiniões, ouvia com atenção. Rachel, que antes mal ousava levantar os olhos, agora trocava ideias com ele sobre inovação nos canais de atendimento digital. Mas a maior transformação foi pessoal. Pela primeira vez, Marcos voltou a Savannah, sua cidade natal. Visitou a antiga biblioteca onde estudava na infância, doou computadores, livros e criou um fundo de bolsas para jovens talentos da cidade. Lá, numa entrevista para a TV local, ele disse: "Cresci ouvindo que eu teria que trabalhar o dobro para ser metade. Hoje, ensino que podemos ser inteiros, não metade de nada." Enquanto isso, dentro da empresa, os efeitos do projeto Nova Raiz começaram a surgir. Jovens com sotaques variados, cores de pele diversas e histórias de superação começaram a ocupar salas que antes pareciam inalcançáveis. O ambiente mudava, a empresa mudava. Gregory Shaw, pressionado e isolado, pediu aposentadoria antecipada. Sua saída foi silenciosa. Nenhum comunicado foi emitido. Mas, para Marcos, não era sobre derrotar inimigos. Era sobre abrir caminhos. E ele agora via isso nos olhos de cada novo funcionário que cruzava os corredores. A mudança não era só possível, estava acontecendo. Com o projeto Nova Raiz em plena ascensão e a cultura da empresa começando a se transformar de dentro para fora, Marcos sabia que estava se aproximando de um momento decisivo. A diretoria havia convocado uma nova votação, dessa vez para aprovar oficialmente as mudanças estruturais no sistema de promoções, contratações e atendimento ao cliente, incluindo auditorias obrigatórias e métricas de inclusão nos relatórios trimestrais. Era a consolidação de tudo o que vinha construindo, porém a tensão voltou a crescer. Alguns investidores, receosos das reações do mercado tradicional, pressionavam o conselho a barrar as novas diretrizes, alegando risco de imagem. Marcos, acostumado a enfrentar resistência, decidiu que não cederia, mas dessa vez a batalha seria pública. Ele organizou um evento chamado Transparência em Futuro, transmitido ao vivo para toda a empresa e aberto ao público no auditório principal da sede em Atlanta. Durante o evento, não falou apenas de inclusão, falou de performance, inovação e resultados. Mostrou como as equipes diversas nas agências piloto haviam aumentado a satisfação dos clientes em 42% e a produtividade interna em 27%. O impacto foi imediato. A narrativa mudou. Não era apenas sobre justiça social, era sobre eficiência, inovação, crescimento sustentável. A imprensa, que já acompanhava os desdobramentos do caso Granger, agora destacava a virada estratégica da holding. Dentro da empresa, os conselheiros mais jovens e progressistas se uniram. Rachel, que agora liderava um pequeno time, foi chamada para representar os funcionários na apresentação das propostas. Sua fala foi breve, mas poderosa. "Vocês podem mudar ou podem ficar para trás. Nós já escolhemos." A votação estava marcada para a semana seguinte. Marcos sabia. Era tudo ou nada. Chegou o dia da votação. A sala de reuniões da sede estava lotada. Todos os diretores presentes, além de representantes dos principais acionistas. Câmeras de transmissão interna estavam ligadas e dezenas de funcionários acompanhavam ao vivo de diferentes filiais. Marcos entrou em silêncio. Trazia uma pasta fina sob o braço e uma expressão serena. Ao seu lado, Rachel e 2 membros do Comitê de Diversidade. No centro da mesa, os documentos com as novas diretrizes que redefiniriam a estrutura da empresa. Gregory Shaw não estava mais ali, mas sua influência permanecia nos votos de alguns veteranos do conselho, rostos conhecidos, resistentes à mudança, firmes em sua ideia de que o mercado não está preparado para isso. O presidente do conselho abriu a sessão.
Estamos aqui para votar a implementação das novas políticas estruturais propostas pela presidência. Aprovadas, entrarão em vigor em 90 dias. Marcos pediu a palavra antes da votação. Não estou aqui para pedir nada. Estou aqui para lembrar por que existimos. Somos uma instituição financeira, sim, mas somos, acima de tudo, uma ponte. E quem constrói pontes não pode escolher quem atravessa. Ele abriu a pasta. Dentro havia relatórios, gráficos, feedbacks de clientes, resultados financeiros. Mas ele não os mostrou. Apenas tirou uma folha e leu. Pela primeira vez, meu filho entrou num banco e foi tratado como alguém importante, porque para ele, um homem negro é o dono desse lugar. Ele agora acredita que também pode. Trecho de uma carta anônima recebida pela ouvidoria. Silêncio. Um a um, os votos foram sendo registrados. Havia tensão, expectativa. Quando o último voto foi computado, o placar foi revelado. 8-5. A favor da aprovação. Rachel sorriu em lágrimas. Os executivos jovens se abraçaram discretamente. Do outro lado da tela, nas agências, muitos funcionários aplaudiram em suas estações. Marcos apenas baixou a cabeça, aliviado. Não era uma vitória contra o racismo, era uma vitória pela dignidade. E naquele instante, ele soube, o sistema havia se curvado, não à força, mas à integridade. Meses se passaram desde a aprovação histórica. As mudanças implementadas pela nova política não apenas transformaram a cultura da empresa, elas se tornaram modelo para outras instituições financeiras em todo o país. As agências reformularam seus treinamentos, os critérios de promoção se tornaram mais transparentes e justos, e uma nova geração de líderes, mais diversa e preparada, começou a ocupar cargos-chave. Clientes passaram a notar a diferença. A confiança cresceu. A imagem pública da empresa se fortaleceu. Marcos continuava como CEO, mas agora com menos peso nos ombros. Sabia que ainda haveria desafios, que a luta pela equidade era contínua. No entanto, havia algo diferente no ar, um senso de propósito partilhado. Rachel agora comandava uma equipe de expansão de serviços digitais inclusivos. Sr. Howard se tornara um embaixador voluntário do projeto Nova Raiz em escolas públicas. E nas redes sociais, histórias de transformação humana surgiam todos os dias, inspiradas por aquele simples episódio que começou com um saque negado. O banco já não era o mesmo. E Marcos, ao caminhar pelos corredores, ouvia algo que não se comprava com ações nem lucros: respeito. Em uma tarde chuvosa, Marcos voltou à agência de Midtown, desta vez como visitante comum. Entrou, sorriu para os atendentes e foi recebido com um "Bom dia, Sr. Bennett", cheio de naturalidade. Ao sair, olhou para trás e viu um jovem negro sendo atendido com respeito. Sorriu em silêncio. A semente tinha florescido. Essa história te tocou de alguma forma? Compartilhe nos comentários o que você faria se estivesse no lugar do Marcos ou do gerente. Quantas vezes o preconceito ainda fala mais alto do que o respeito? Se você acredita que histórias assim precisam ser ouvidas, curta, compartilhe e envie para alguém que precisa ser lembrado do poder da mudança.